e mesmo assim ele irá votar em Lula, é bom que cada um de nós se cuide. Talvez esse seu amigo, este seu colega, ele não seja uma boa companhia. A escolha de seu colega pode ser um indício de que ele seja portador de um desvio de caráter. Por eu ser feliz, mais louco é quem me diz e não é feliz, não é feliz. E aí, pessoal, tudo bem? Que prazer, que satisfação estarmos aqui mais uma vez juntos para tratar de assuntos que nós entendemos de vital importância. Muitas pessoas estão levantando a bandeira de que nós estamos vivendo num ambiente muito polarizado. Nós estamos vivendo num ambiente de muita polêmica, muitos debates, ou seja, num ambiente envolvido em discussões. De minha parte, eu penso que isso é sinal de avanço, não de retrocesso. O embate, o debate, a lide entre as ideias, isso significa que nós estamos, pelo menos até agora, desfrutando de alguma liberdade em expressar, em publicar, em divulgar a nossa opinião. Isso decorre da liberdade de expressão. Muitos procuram cerceá-la, mas a verdade é ainda que nós desfrutamos desta oportunidade. Agora, nós, como indivíduos que respeitamos o direito alheio, que norteamos a nossa vida por princípios e valores morais, é importante sempre manter a defesa dos direitos e garantias fundamentais, o respeito à liberdade de opinião, à liberdade de escolha de todo e qualquer indivíduo, todo e qualquer familiar, parente, amigo, colega. De minha parte, como conservador, eu procuro sempre, como aquele que respeita os direitos e garantias do outro, submeter-me diuturnamente ao direito do olho quanto à liberdade de escolher o candidato, compreendendo em cada um o seu nível de consciência, o nível de cidadania, a consciência de cada eleitor. É verdade, é claro e é evidente que nem todos se interessam pela gestão ou administração da coisa pública. De minha parte, eu tenho plena consciência, ciência de que nem todos desfrutam de tempo e apenas uma minoria desfruta de lucidez para interpretar a atividade política, a gestão da coisa pública. Eu tenho plena consciência de que a maioria dos escândalos são, ou pelo menos a maioria é esquecida pela população. Nós, como indivíduos, melhor dizendo, como cidadãos, nós ainda não aprendemos a cultivar a memória. É claro, e é evidente que a maioria dos candidatos, eles contam com a nossa ignorância. Muito embora a maioria dos eleitores sejam muito bem intencionada, todavia, penso que a maioria dos eleitores, a maioria se deixa levar por narrativas falsas, por desinformação. E eu repito, muitos políticos, muitos candidatos contam com o nosso desinteresse, com a nossa desinformação, com o nosso esquecimento, Como dizem alguns pensadores, eles contam com os indiferentes, com os esquecidos, eles contam com os fanáticos, com aqueles que os idolatrem, eles contam, como se diz vulgarmente, com os inocentes úteis. Mesmo assim, não podemos desanimar. Mesmo assim, há de prevalecer o respeito à liberdade do outro, o respeito à sua liberdade de escolha. E de minha parte, eu deixo bem claro que eu persisto, eu me mantenho obediente a esse dever de respeitar o outro, respeitá-lo em sua liberdade de escolha, mesmo que ele opte em votar em Lula. E este dever, em meu caso, ele não nasce apenas
pelo respeito aos direitos alheios, pelo dever que todo advogado tem em respeitar o indivíduo, o cidadão, todo o dever que o advogado tem em submeter-se às garantias, deveres e direitos fundamentais previstos na Constituição. No meu caso, como conservador, o respeito nasce também e principalmente por minha postura em respeitar, em nortear a minha vida por valores morais, pela ética, pela consciência, pela submissão à dignidade de todo e qualquer indivíduo, seja ele consciente ou não. Por entender que todo indivíduo é divino, mesmo que você não concorde. E como filho de Deus, ele merece ser respeitado. Portanto, mesmo não concordando com a sua escolha, respeito e respeitarei sempre o direito dele em escolher qualquer candidato, mesmo que ele seja este candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, neste momento, penso eu que uma observação se faz importante, importantíssima. Neste momento, um raciocínio se torna salutar, para que possamos também nos respeitar. Por minha postura conservadora, pelo meu dever em respeitar o outro, em respeitar a consciência individual da pessoa cidadã, também tenho o dever de me respeitar. Eu também tenho a necessidade de me defender como todo e qualquer indivíduo, como todo e qualquer cidadão que se respeita. Nós sabemos que a escolha do outro poderá nos afetar no futuro, poderá afetar não somente a minha vida, mas a sua vida. A pessoa precisa ter consciência e escolher o melhor candidato, porque a má escolha pode nos trazer desastres sociais no futuro. Mas aqui neste momento, meus amigos, a questão não é essa. Faz parte da vida o perigo em viver em sociedade. A questão que às vezes me intriga é o fato de que, se o indivíduo tem o direito à liberdade de escolha, também penso que, de nossa parte, nós devemos nos perguntar: essa pessoa tem consciência a respeito da gestão do Partido das Trevas, do PT? Ele sabe, ele se recorda daquilo que aconteceu? Penso que isso é importante para que nós possamos aferir o seu grau de consciência. Como assim? Ele se recorda dos principais escândalos envolvendo os governos do PT, seja de Lula, de Dilma? Talvez ele não se recorde. Mas se você tem uma memória boa, na época da gestão do PT, cada mês um escândalo era noticiado na grande mídia. Este seu colega, esse seu familiar, esse seu amigo, ele se recorda deste fato? Ele se recorda, por exemplo, do escândalo no Ministério dos Transportes, até mesmo com a participação de um ex-prefeito aqui de Uberaba, Anderson Adalto? Ele se recorda desse fato? Você se recorda desse fato? Na memória do seu amigo, do seu colega, se encontra vívida, ou pelo menos ele se recorda do escândalo do DENIT, o escândalo do Banestado, a roubalheira dos Correios, as malas de dinheiro em apartamentos, até mesmo dinheiro em cuecas? Ele se recorda do escândalo do Mensalão, o escândalo dos fundos de pensão? Ele se recorda da Lava Jato? Ele se recorda, ele se lembra do escândalo da Petrobras? Esquema que quase quebrou este órgão estatal em torno de 49 bilhões? Este seu amigo, esse seu colega, ele se recorda, ele se lembra das propinas da Odebrecht? Ele se recorda desses fatos? Se ele recorda, ele perceberá que tudo isso é fichinha perto do escândalo do sítio de Atibaia e da cobertura do apartamento em Guarujá. Se não bastasse tudo isso,
eu acho que é salutar que nós, cada um de nós, pesquisemos se o seu amigo, se o seu colega, se o seu parente, ele se relembra das mortes suspeitas, criminosas de Celso Daniel e do Toninho do PT. Ele tem noção a respeito do vínculo do PT com o MST? Com aqueles que invadem propriedade alheia, os invasores de terra? Ele conhece o vínculo com o PT, do PT com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc? Ele tem noção do vínculo do PT com a maior organização criminosa do Brasil, denominada PCC, Primeiro Comando da Capital? Ele, seu colega, tem noção a respeito do vínculo com o narcotráfico? E nós poderíamos elencar outros escândalos, mas aqui nós podemos parar e nos perguntar: ele tem noção a respeito de tudo isso que aconteceu? Poderíamos até mesmo alongar, se você quiser. Será que este seu amigo, seu colega, ele se recorda, por exemplo, que mais ou menos em 2003, o ministro da Suprema Corte, Joaquim Barbosa, ele declarou que Bolsonaro foi o único parlamentar que não se vendeu ao Partido dos Trabalhadores? Quando da fiscalização deste esquema criminoso envolvendo os maiores repasses em dinheiro aos parlamentares, ele tem noção de que Jair Messias Bolsonaro, à época, membro, me parece que do PTB, ele não se vendeu? Tudo isso eu estou compartilhando com vocês, essas perguntas, porque se ele tem conhecimento acerca da maioria desses escândalos, ou pelo menos de alguns ocorridos durante a gestão do PT, e mesmo assim ele irá votar em Lula, é bom que cada um de nós se cuide. Talvez esse seu amigo, este seu colega, ele não seja uma boa companhia. A escolha de seu colega pode ser um indício de que ele seja portador de um desvio de caráter. Apenas um indício. Mas é preciso, é indispensável que fiquemos atentos. Talvez seja uma pessoa boa, consciente. Talvez ele seja uma pessoa honesta, digna, mas é provável que talvez ele apresente algum desvio de caráter. Existe essa probabilidade, e essa probabilidade não deve ser desprezada. Um indício que deve ser levado a sério, sob pena de que descuidemos da nossa autodefesa, sob pena de facilitarmos o trabalho da serpente em depositar os seus ovos em nosso ninho, em nossa vida particular, em nossa vida profissional, até mesmo em nosso convívio familiar. Eu me alonguei até agora para despertá-lo. Cuidado. Muito cuidado. Claro, é evidente que ele tem liberdade em escolher qual candidato irá votar. Claro, é evidente que devemos respeitar o seu direito de escolha, os seus direitos e garantias individuais. Claro que nós sabemos que, mesmo assim, ele não deixa de ser filho de Deus, que Deus é Pai de misericórdia, que nos oferece incessantemente inúmeras oportunidades de recomeço. Mas, de nossa parte, nós também temos o direito em escolher os colegas ou amigos que observem os preceitos morais, que paute a sua vida por princípios e valores éticos. Não é um bom indício votar conscientemente num criminoso, num membro de uma organização ou de várias organizações criminosas, sobretudo para gerir os interesses de nossa nação, de nosso país. Pensemos nisso. O nosso objetivo era compartilhar essa nossa inquietude. Respeitemos a liberdade do outro, mas também aprendamos a nos defender. Um abraço. Fiquem com Deus.